Os Iluminados da Baviera de Adam Weishaupt. Adam Weishaupt foi educado em um colégio de jesuítas e acabou obtendo o título de professor dos cônegos. No decorrer dos anos, os conceitos do catolicismo acabaram não lhe agradando mais. Isso levou a tornar-se aluno particular do filósofo judeu Mendelssohn, que o converteu ao gnosticismo. Em 1770, Weishaupt provavelmente foi procurado pelos sócios capitalistas da Casa Rothschild, que se haviam reunido antes, para que ele fundasse em Ingolstadt a Ordem Secreta dos Iluminados da Baviera. Breve explicação: é necessário não confundir os Iluminados da Baviera de Weishaupt com o grupo de pessoas denominadas Illuminati dos quais falamos antes. Os verdadeiros Illuminati tinham se infiltrado na Confraria da Serpente na Mesopotâmia, conforme já mencionei. Eles nunca eram mencionados e jamais apareciam pessoalmente em público. Uso o termo de Illuminati neste livro porque ele é empregado pelos iniciados para designar esse grupo de pessoas que agem secretamente. Adam Weishaupt utilizou entretanto o nome de Iluminados para designar sua ordem cujas finalidades eram semelhantes à dos Illuminati, que já existiam antes, talvez para que essa designação de Iluminados pudesse criar uma confusão para o público entre aqueles que procuravam saber demais. Para prevenir qualquer confusão, designarei o grupo de Weishaupt pelo nome de Iluminados da Baviera e os outros pelo nome de Illuminati. Os Iluminados da Baviera estavam organizados em círculos imbricados uns nos outros, como as bonecas russas. Desde que um iniciado provasse sua faculdade de guardar um segredo, ele era admitido num círculo mais restrito e ligado aos segredos ainda mais profundos. Somente aqueles que se encontravam nos círculos menores conheciam a verdadeira finalidade dos Iluminados da Baviera. Diziam aos membros dos graus inferiores que não existia graus superiores e se lhes ocultava ao mesmo tempo a identidade do grão-mestre, como aconteceu na estrita observância. Os Iluminados da Baviera eram divididos em 13 graus, simbolizados pelos 13 degraus da pirâmide dos Iluminados, representada na cédula de $1. Eles copiaram dos jesuítas seu sistema de espionagem para testar as fraquezas dos membros que alcançavam o título de patriarcas. Essa política da ordem permitia-lhes colocar os patriarcas nas posições onde seu talento era explorado ao máximo. Lançar o descrédito tornou-se também uma das táticas para assegurar-se de que nenhum dos patriarcas se desviasse da ordem. Weishaupt sabia como atrair à sua ordem as melhores e mais esclarecidas mentes, as quais escolhia na alta finança, na indústria, na educação e na literatura. Ele utilizava a corrupção pelo dinheiro e pelo sexo para controlar as pessoas de posição elevada. Isso feito, ele sabia chantagear as pessoas que o procuravam, dando-lhes postos de direção para ficar seguro de poder tê-las sob seu controle. Os Iluminados da Baviera puseram-se a aconselhar pessoas do governo, servindo-se dos adeptos a dos graus superiores. E isto, bem entendido, secretamente. Esses especialistas sabiam como dar conselhos aos políticos em exercício, para que adotassem certas formas de política que correspondessem ao que eles visavam. E isso era feito, no entanto, com tanta sutileza que aqueles que recebiam os conselhos acreditavam serem eles os próprios autores das ideias que colocavam em prática. Alegava-se como pretexto para explicar a existência dos Iluminados da Baviera, que eles eliminariam o que a sociedade tinha de ruim e levariam o ser humano ao seu estado natural e feliz. Isso significava que eles iriam sujeitar a monarquia e a igreja, o que lhes valeu perigosos adversários. Isso demonstra mais uma vez que manter o segredo era a diretriz mais importante da ordem. Nós reconhecemos que ela era verdadeiramente a ideologia de Weishaupt, devido a um documento que era conhecido pela designação Novo Testamento de Satã, severamente guardado pelos Iluminados da Baviera. É intencionalmente que apresento aqui esse documento, pois existem sempre aqueles que duvidam da veracidade dos protocolos dos sábios de Sião. Talvez seja mais fácil para essas pessoas aceitarem meu plano e a continuidade do livro se não empregar a palavra judeu. Esse documento só se tornou acessível ao público em 1875 em um mensageiro dos Iluminados da Baviera. Durante sua cavalgada de Frankfurt a Paris, foi atingido por um raio. Esse incidente permitiu que se tomasse conhecimento de uma parte das informações relativas a uma conspiração mundial. Eis o conteúdo desse documento. O primeiro segredo para dirigir os seres humanos e ser senhor da opinião pública é semear a discórdia, a dúvida e criar pontos de vista opostos, o tempo necessário para que os seres humanos, perdidos nessa confusão, não se entendam mais e se persuadam de que é preferível não ter opinião pessoal quando se tratar de assuntos de Estado. É preciso atiçar as paixões do povo e criar uma literatura insípida, obscena e repugnante. O dever da imprensa é de mostrar a incapacidade dos não iluminados em todos os domínios da vida religiosa e governamental.
O segundo segredo consiste em exacerbar as fraquezas humanas, todos os maus hábitos, as paixões e os defeitos até o ponto em que reine total incompreensão entre os seres humanos. É preciso principalmente combater as personalidades fortes, que são os maiores perigos. Se demonstrarem um espírito criativo, elas produzem um impacto mais forte do que milhões de pessoas deixadas na ignorância. Invejas, ódios, disputas e guerras, privações, fome e propagação de epidemias, por exemplo a AIDS, devem esgotar os povos a tal ponto que os seres humanos não possam ver outra solução senão que a de submeter-se plenamente à dominação dos iluminados. Um Estado esgotado por lutas interinas ou que caia no poder de inimigos estrangeiros depois de uma guerra civil, em todos os casos, está fadado ao aniquilamento e acabará ficando no poder destes. É preciso habituar os povos a tomar a aparência do dinheiro como verdade, a satisfazer-se com o superficial, a desejar somente tomar seu próprio prazer, esgotando-se em sua busca sem fim de novidades, e, no fim das contas, seguir os iluminados. Estes conseguiram sua finalidade, remunerando bem as massas por sua obediência e sua atenção. Uma vez que a sociedade esteja depravada, os seres humanos perderão toda a fé em Deus. Objetivando seu trabalho pela palavra e por escrito e dando prova de adaptação, eles dirigirão o povo segundo sua vontade. É preciso desabituar os seres humanos a pensar por si mesmos, em dar-se-á a eles um ensinamento baseado no que é concreto e ocuparemos sua mente em disputas oratórias que não passam de simulações. Os oradores entre os iluminados aviltarão as ideias liberais dos partidos até o momento no qual os seres humanos se sentirão tão cansados que se aborrecerão de todos os oradores, seja qual for o seu partido. Por outro lado, é preciso repetir incessantemente aos cidadãos a doutrina de estado dos iluminados para que eles permaneçam em sua profunda inconsciência. A massa, estando cega, insensível e incapaz de julgar por si mesma, não terá o direito de opinar nos negócios de Estado, mas deverá ser regida com mão forte, com justiça, mas também com impiedosa severidade. Para dominar o mundo, é preciso empregar vias indiretas, procurar desmantelar os pilares sobre os quais repousa toda a verdadeira liberdade, a da jurisprudência, das eleições, da imprensa, da liberdade da pessoa e, principalmente, da educação e da formação do povo, e manter o mais estrito segredo sobre todo o empreendimento. Minando intencionalmente as pedras angulares do poder do Estado, os iluminados farão dos governos seus burros de carga até que, de cansaço, eles renunciem a todo o seu poder. É preciso exacerbar na Europa as diferenças entre as pessoas e os povos, atiçar o ódio racial e o desprezo pela fé, a fim de que se abra um fosso intransponível, para que nenhum Estado cristão encontre sustento, em todos os outros Estados deverão negar-se a ligar-se com ele contra os iluminados, por medo que essa tomada de posição os prejudique. É preciso semear a discórdia, as perturbações e as inimizades por toda a parte da terra, para que os povos aprendam a conhecer o medo e que não sejam capazes de opor a menor resistência. Toda a instituição nacional deverá preencher uma tarefa importante na vida do país para que a máquina do Estado fique paralisada quando uma instituição se retire. É preciso escolher os futuros chefes de Estado entre aqueles que serão servis e submissos incondicionalmente aos iluminados e também aqueles cujo passado tenha manchas escondidas. Eles serão os executores fiéis das instruções dadas pelos iluminados. Assim, será possível, a estes últimos contornar as leis e modificar as constituições. Os iluminados terão em mãos todas as forças armadas se o direito de ordenar o estado de guerra for conferido ao presidente. Pelo contrário, os dirigentes não iniciados deverão ser afastados dos negócios de Estado. Será suficiente fazê-los assumir o cerimonial e a etiqueta em uso em cada país. A venalidade dos altos funcionários do Estado deverá impulsionar os governantes a aceitarem os empréstimos externos que os endividarão e os tornarão escravos dos iluminados. A consequência, as dívidas de Estado aumentarão sensivelmente, suscitando crises econômicas e retirando repentinamente da circulação todo o dinheiro disponível. Isso provocará o desmoronamento da economia monetária dos não iluminados. O poder monetário deverá alcançar com muita luta a supremacia no comércio e na indústria a fim de que os industriais aumentem seu poder político por meio de seus capitais. Além dos iluminados, de quem dependerão os milionários, a polícia e os soldados, todos os outros nada deverão possuir. A introdução do sufrágio universal, a direito de voto a todos os cidadãos, deverá permitir que somente prevaleça a maioria. Habituar as pessoas à ideia de autodeterminar-se contribuirá para destruir o sentido de família e dos valores educativos. Uma educação baseada sobre uma doutrina enganadora e sobre ensinamentos errôneos embrutecerá os jovens, pervertendo-os e os tornando depravados.
Ligando-se às lojas franco-maçônicas já existentes e criando aqui e acolá novas lojas, os Illuminati atingirão a finalidade desejada. Ninguém conhece sua existência nem suas finalidades, e muito menos esses embrutecidos que são os não iluminados que são levados a tomar parte das lojas franco-maçônicas abertas, onde nada se faz senão jogar-lhes poeira nos olhos. Todos esses meios levarão os povos pedir aos iluminados para tomarem a rédea do mundo. O novo governo mundial deve aparecer como protetor e benfeitor por todos aqueles que se submeterem livremente a ele, à ONU. Se um Estado rebelar-se, é preciso instigar seus vizinhos a guerrear contra ele. Se eles desejarem aliar-se, é preciso desencadear uma guerra mundial. Coralf e Maitreya, Der Kommende Weltleher. Maitreya, o futuro mestre do mundo. Connie Verlag, 1991, P15S. É muito fácil reconhecer que o conteúdo do Novo Testamento de Satã é quase o mesmo dos protocolos dos sábios de Sião, com a única diferença de que os judeus foram trocados pelos iluminados. Nós já vimos por ordem de quem Adam Weishaupt fundou a Ordem dos Iluminados da Baviera, e é fácil concluir de onde vem o Novo Testamento de Satã. Os conspiradores tinham reconhecido a força e a influência das lojas franco-maçônicas já existentes e começaram a infiltrar-se nelas segundo um plano preciso para obter o seu controle, ao 11 dos protocolos. As lojas que foram infiltradas foram designadas pelo nome de Lojas do Grande Oriente, Lodges of the Grand Orient. Um cérebro orador francês, o Marquês de Mirabeau, endividou-se seriamente levando uma vida dispendiosa e foi então contactado por Weishaupt por ordem dos emprestadores judeus. Nisso, Moses Mendelssohn fez Mirabeau conhecer a esposa do judeu Ers. Em seguida, percebeu-se que ela estava mais frequentemente em companhia de Mirabeau do que de seu marido. Com isso, Mirabeau sofreu uma chantagem e acumulou dívidas, logo encontrou-se sob o controle absoluto dos iluminados da Baviera. Pouco depois, foi obrigado a familiarizar-se com o iluminismo. Ele recebeu a missão de persuadir o Duque de Orleans, que era então o grão-mestre dos franco-maçons na França, a transformar as lojas azuis em lojas do Grande Oriente. Mirabeau organizou um encontro em 1773 entre o Duque de Orleans, Talleyrand e Weishaupt, que iniciou os dois na franco-maçonaria do Grande Oriente. Quando a Declaração da Independência Americana foi assinada em 1º de maio de 1776, ele recebeu a missão de persuadir o Duque de Orleans, que era então o grão-mestre dos. Mirabeau organizou um encontro em 1773 entre o Duque de Orleans. Quando a Declaração da Independência Americana foi assinada em 1º de maio de 1776, Adam Weishaupt levou ao fim seu plano bem pensado e introduziu oficialmente a Ordem dos Iluminados da Baviera. Esta data é dada erroneamente como sendo a data da fundação da Ordem, mas os mais importantes anos da Ordem foram os 6 anos que precederam sua instauração oficial. Entre outros membros da Ordem, constam Johann Wolfgang von Goethe, o Duque Carlos Augusto de Weimar, o Duque Fernando de Brunswick, o Barão de Dalberg, Avago Mestre-Geral de Turuntaxis, o Barão de Knigge e muitos outros. Em 1777, Weishaupt foi iniciado na loja franco-maçônica de Teodoro do Bom Conselho, Theodor of Good Counsel, em Munique, onde logo infiltrou toda a loja. Em 16 de abril de 1782, a aliança entre franco-maçons e os iluminados da Baviera foi selada em Wittelsbad. Esse pacto estabeleceu uma ligação entre mais ou menos 3 milhões de membros das sociedades secretas dirigentes. Um acordo do Congresso em Wittelsbad tornou possível a admissão dos judeus nas lojas, enquanto que estes últimos tinham, nessa época, poucos direitos. Controlando os iluminados da Baviera, os Rothschild exerciam agora uma influência direta sobre outras lojas secretas importantes. Todas as pessoas presentes juraram como bons conspiradores guardar segredo absoluto, e de fato, quase nada transpareceu desse encontro. Perguntaram ao Conde de Virieu, um dos franco-maçons participantes do Congresso, se ele poderia dizer algo das decisões tomadas. Ele respondeu, e não posso revelar-te, posso somente dizer-te que é bem mais sério que possas imaginar. A conspiração que se desenvolveu aqui foi tão perfeitamente imaginada que não há possibilidade para a monarquia e a igreja escaparem disso. Outra pessoa presente, o Conde de Saint-Germain, advertiu mais tarde sua amiga Maria Antonieta do complô de morte que deveria derrubar a monarquia francesa. Não levaram em conta, infelizmente, seu conselho. Alguns segredos subversivos começaram a manifestar-se apesar de tudo, o que teve como consequência que em 11 de outubro de 1785, o eleitor da Baviera ordenou uma invasão da casa do Sr. Zach, principal assistente de Weishaupt. Pilharam muitos documentos que descreviam o plano dos iluminados da Baviera, a nova ordem mundial, Novus Ordo Seclorum.
O eleitor da Baviera decidiu então publicar esses papéis com o nome de Escritos Originais da Ordem e Seita dos Iluminados. Esses escritos foram, em seguida, divulgados tão largamente quanto possível para advertir os monarcas europeus. O título de professor foi retirado de Weishaupt, que desapareceu com o Duque de Saxe-Gotha, outro membro dos Iluminados da Baviera. Como eles não se opuseram ao rumor que a Ordem dos Iluminados estava aniquilada, isso permitia-lhes continuar trabalhando em segredo para ressurgir, mais tarde, com outro nome. No espaço de um ano, vimos aparecer publicamente a Deutschen Ehe, a unidade alemã, que expandiu a propaganda dos Iluminados entre os círculos de leitores existentes. Foi aí que nasceu o grito de guerra em liberdade, igualdade, fraternidade. Os monarcas europeus não estavam nada conscientes do perigo, o que teve como consequência o nascimento da Revolução Francesa e o aparecimento do regime do terror,